Hoje nós vamos estudar sobre as esferas da Terra. As esferas da Terra também são chamadas de estruturas ou sistemas, e elas têm relação com a história da evolução do planeta. Então, dentro da teoria do Big Bang, quando houve a grande explosão, primeiro se formou a litosfera, depois, com o tempo, houve a formação da hidrosfera e da atmosfera. Aqui nós temos um desenho que mostra claramente essa divisão das estruturas do planeta. Então, a litosfera é toda a parte de rochas e solo e minerais. A hidrosfera é toda a parte das águas, oceanos, rios, lagos, gelo, né, parte de gelo, e lençóis freáticos também, todos fazem parte da hidrosfera. Então, nesse caso, por exemplo, Polo Norte e Polo Sul fazem parte da hidrosfera. E a atmosfera é onde está o ar. Está o oxigênio, onde a maioria dos seres vivos utiliza, né, para sobreviver, e outros gases também, sendo que o oxigênio está mais concentrado numa altitude mais baixa. À medida que aumenta-se a altitude, o oxigênio se torna mais rarefeito, ou seja, menor quantidade. Então, aqui é só um card para vocês terem informações melhores, né, sobre isso. Então, a palavra átimo vem de ar, então na esfera do ar é a atmosfera. A palavra litosfera, lito, significa rocha ou pedra, então é a esfera da pedra. Hidrosfera, a palavra hidro significa água, então é esfera da água. E biosfera, bio significa vida. Então, o que é a biosfera? É a relação entre hidrosfera, atmosfera e litosfera. Nessa relação aqui surge a vida no planeta Terra. Nós temos aqui algumas características, né, sobre a atmosfera. Lógico que aqui, quando a gente está falando disso, nós estamos falando para fins didáticos, e aí o que acontece? Nós estamos falando de sistemas que estão preservados. Quando a gente vai partir para falar de sistemas, de estruturas terrestres, aonde sofre uma ação perniciosa do ser humano, algumas dessas esferas estão muito modificadas, e modificadas de uma maneira que não é positiva para o ser humano. Só a título de curiosidade, a atmosfera tem aí por volta de 5 quilômetros de altitude. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, né, aonde que está a atmosfera? A atmosfera está na parte de cima, né, onde a gente está vendo esse céu azul maravilhoso aqui. Então, a seta B indica aonde que nós temos a atmosfera. Se tivessem indivíduos, né, aqui em cima dessas montanhas, eles conseguiriam respirar oxigênio de maneira eficiente. Se eles estivessem, por exemplo, num balão aqui, uma altitude maior, sem o uso de algum tipo de equipamento, eles teriam mais dificuldade para poder respirar. A hidrosfera, então, é a parte da água, né, chamando a atenção, então, para o Polo Norte e para o Polo Sul, que também são chamados de hidrosfera, né, fazem parte da hidrosfera, assim como o processo da evaporação e da precipitação das chuvas. Aqui nessa imagem, onde é que está a hidrosfera? Está aqui no mar, né? Aqui a seta B seria litosfera, né, porque faz parte das rochas. E aqui nós temos a litosfera. Bom, aqui é só um pouquinho para a gente revisar o que a gente já tinha visto na aula passada sobre a questão do centro da Terra. Então, na crosta terrestre, ou seja, aqui onde tem essa parte verdezinha, né, do globo terrestre, nós temos em laranja o subsolo, na parte amarela o magma líquido em altas temperaturas, no centro o magma sólido, né, formado de metais, de ferros, de enxofre, de manganês, mas também em altas temperaturas. Tudo isso é crosta terrestre. Nós teríamos também a crosta marítima, que seria o quê? Primeiro tem a cobertura da hidrosfera, ou seja, da água,
e aí por baixo é que começa a litosfera. As placas tectônicas fazem parte da litosfera, né? Dessa parte que é a parte mais rígida do planeta. Mesmo sendo tão rígida, a gente sabe que existem as movimentações das placas tectônicas que provocam os tremores de terra, os terremotos e os maremotos e tsunamis. No caso aqui, onde é que está a litosfera, né? Na seta B. Essa parte aqui toda das rochas é litosfera. É importante que vocês saibam que essa divisão atmosfera, hidrosfera e litosfera, ela é para fins didáticos, né? Dentro de uma realidade, de um fenômeno como esse, que é uma montanha, a gente pode ver aqui também a biosfera. A gente pode pensar um pouquinho, né? Como é que esses vegetais vieram cobrir a litosfera? É somente por causa da litosfera que o vegetal está aqui? Não, não é apenas por isso. Por exemplo, para o vegetal estar aqui, ele precisa de oxigênio, que está na atmosfera. Precisa de água também, que faz parte da hidrosfera. Então, a litosfera dá o suporte para a fixação do vegetal, a hidrosfera dá água, ou seja, alimento, e a atmosfera dá oxigênio para a sobrevivência dos vegetais. Ou seja, é isso que representa a biosfera. Como a gente pode estar vendo aqui. Então, seres vegetais e seres animais, todos estão nessa relação das três esferas, que vai dar como característica a biosfera. Para a gente compreender, né, o quanto que isso é importante, a gente poderia perguntar, tem alguma esfera que é mais importante do que a outra? Não. Né? Sem uma das esferas, a biosfera fica comprometida, certo? Então, por exemplo, aqui no ciclo da água, a gente poderia pegar de qualquer ponto aqui para poder explicar esse ciclo, porque como ciclo é alguma coisa que acontece, um fenômeno circular, né? Mas vamos começar ele por aqui. Então, o solo está úmido. O solo faz parte da litosfera. Acontece a evaporação da água, da umidade. Essa evaporação é de água, então a hidrosfera está envolvida aqui. Aí, quando chega aqui na atmosfera, essa evaporação forma pequenos cristais de gelo, que quando a nuvem fica muito pesada, ainda na atmosfera acontece a precipitação pluviométrica, ou seja, começa a chuva. A chuva também faz parte da hidrosfera e essa chuva cai novamente no solo, que é litosfera. Cai no solo e cai em espaços de rios, de lagos e oceanos, né? Então, isso é para vocês verem aí, como no ciclo, o ciclo da água, é o ciclo da hidrosfera, mas precisou do solo, precisou da atmosfera para poder fazer com que o ciclo esteja completo. Então, nesse caso aqui, seta A atmosfera, seta B, hidrosfera, seta C, litosfera. Aqui também a gente tem o processo da fotossíntese, que foi pedido na aula. Então, um vegetal é plantado no solo. O solo faz parte da litosfera. Para que o vegetal cresça, ele faz fotossíntese. O que é o processo da fotossíntese? Transformação de gás carbônico, CO2, em oxigênio. O oxigênio está na atmosfera. Para que esse processo se conclua, também precisa da água da chuva, né, para que o vegetal se construa. Então, no processo da fotossíntese, também as três esferas estão funcionando, né? E o processo da fotossíntese faz parte da biosfera, é produção da vida e da sobrevivência, não apenas dos vegetais, como também do ser humano, né? Então, se é o vegetal que recicla o gás carbônico e transforma em oxigênio, e o ser humano respira oxigênio, os vegetais são fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Ou seja, desmatamento de árvores pode prejudicar a sobrevivência humana. E aqui nesse caso, né? Nesse caso aqui a gente tem uma biosfera muito comprometida. Uma criança numa água muito poluída, né? Com os pés numa superfície de solo. Então, o solo vai estar contaminado com lixo
a água está contaminada com lixo, em volta desse lugar aqui o cheiro deve estar muito ruim, então a atmosfera também está comprometida, certo? Então, é fundamental que a gente cuide da nossa biosfera para a sobrevivência das esferas e, por consequência, para a sobrevivência da vida, ok? Então, a gente conclui aqui a nossa aula sobre as esferas terrestres. Obrigada.